Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai trazer aqui para o YouTube um assunto que eu fiz uma live com a Nanda, da @mãezice. A gente escolheu falar sobre sexo depois dos filhos. A live foi bem bacana, mas eu quero trazer esse conteúdo aqui para o YouTube para deixar registrado para vocês. As pessoas colocaram muito lá nos comentários a dificuldade de ter libido, de ter vontade após os filhos. É uma situação que é hormonal. Também é importante dizer que existem dois sexos depois dos filhos, né? O sexo logo depois dos filhos, pós-parto mesmo, e o sexo depois da maternidade. Então, falando basicamente sobre esses primeiros meses, 2, 3 meses, existe uma coisa hormonal mesmo, de ajuste, de cansaço, mas basicamente hormonal. Isso a gente precisa ter ciência, porque às vezes a gente acha que é só exaustão, que é só cansaço, que é só mudança de rotina. Isso não é só, né? Tudo isso. Mas é importante você conversar com o seu médico e estar avaliando essa parte hormonal. Essa coisa não atrapalha, não? Não? Vamos lá. E estar avaliando essa parte hormonal, porque ela é fundamental, sim. E quando a gente está amamentando, essa parte hormonal, quando que amamenta durante um ano, tem durante um ano uma libido que pode estar prejudicada por causa da prolactina. Busque seu médico, busque informação, porque isso a gente precisa estar atento. Mas eu acho que a libido ela é muito mais do que só a parte hormonal. A parte emocional, a parte do relacionamento, ela tem tudo a ver. E a gente trouxe isso muito na live, né? A gente está em um relacionamento, existe um homem e uma mulher nessa história. É difícil a gente entender que a gente tem que estar construindo essa libido sozinha. Né? Tipo assim, eu acordo, eu tenho 15 anos de idade ou 18 anos de idade e acordo com a minha libido em alta. Vai acontecer um dia? Não. Isso precisa ser construído. E primeiro de tudo, o que a gente conversou? Como é que você tá com você? Como é que você tá gostando de você? Qual é a libido que você tem por você? Porque tem muitas mulheres que colocaram lá, inclusive na live, e que comentam: eu tô gorda, eu tô barriguda, minha barriga tá flácida, eu tô cheia de celulite, meu marido não vai me querer. E na grande maioria das vezes, essa percepção é dela, não é do marido. O marido não tá vendo celulite, o marido não tá vendo flacidez, o marido não tá vendo nada. Mas você está para baixo por causa disso. Então, procure se cuidar. Procure gostar de você, procure gostar do seu corpo do jeito que ele é. Porque isso é fundamental para a sua libido crescer. Porque você ter vontade de se relacionar, você tem que estar bem com você, para você se abrir, para você se tocar. Autoconhecimento é fundamental também. Por exemplo, nessa live que a gente fez, teve uma mulher que comentou: eu tenho uma amiga que tem 50 anos e não sabia que mulher poderia ter orgasmo. Então, sim, é uma realidade a gente imaginar que tem mulheres que não sabem o que é orgasmo, tem mulheres que não sabem que podem ter prazer e não sabem como ter esse prazer. Então isso é fundamental. Como é que a gente vai ter libido? Como é que a gente vai ter vontade? Fala, meu marido, você quer falar comigo? A gente vai falar de libido, chega o marido, olha só, o que é uma antena, né? Diga, meu amor. O que foi? Você não me chamou? Eu tô falando. O cara escutou lá de baixo. A gente tá falando de libido, de relacionamento. Como ter libido? Ó, senti. Chega, arrepiei. Como ter libido depois dos filhos? Meu nome é pronto, filho. Você me chamou bem. Fala, marido. Vai dar uma pausa de 15 minutos e volta pro programa, gente. 15 minutos? A Kátia Damasceno disse que é só 14. Você sabe que ele usa contra mim. Vou falar. Ele faz isso. Amor, Kátia Damasceno só são 3 minutos, só precisa de 3 minutos. Eu falei, pelo amor de Deus, ele usa isso contra mim. Todo mundo com protetor auricular vai lá junto. Todo mundo... Figura. Seria onde é que eu tava mais, gente? Vamos falar sobre vontade. Então é isso. O que acontece? A gente acha que a gente tem relações para atender o marido. Gente, a gente não tá fazendo relação para que ele tenha prazer, não. É pra gente. A gente pode gostar de sexo. A mulher pode ter prazer com sexo. Mas a grande maioria fala assim: eu preciso ter vontade porque meu marido está querendo. Eu preciso trabalhar essa minha libido porque tá difícil, meu marido tá reclamando. E você? Né? Mas a mulher não sabe como ter orgasmo, não sabe se tocar, não conhece seu corpo, não sabe qual a melhor parte que você gosta, como é que você gosta. E mais ainda, não consegue conversar com o marido. Zé é solteiro, né, Zé? Eu sou. Pois é. Pois é. Como é que você enxerga isso? Porque assim, colocar um homem na história, apesar de que o homem já veio pra história aqui. Mas existe essa coisa, não sei se você percebe isso solteiro, mas essa coisa da mulher, talvez mais jovem hoje, tem mais vontade, mas existe uma coisa da mulher casada, isso a gente viu na live, tipo assim, eu não tenho libido e meu marido tá reclamando, como se a gente não pudesse sentir prazer, como se isso não fosse uma busca da mulher, sabe? Tem essa construção social, né? Muitas vezes a gente escuta essa questão do faz parte do contrato. Né?
E aí, quando você pensa nisso, tipo, faz parte do contrato, aí que a mulher se coloca realmente nessa situação horrível que é de atender ao outro, não a ela. Existem... E quando tem que atender, aí Essa é a Ju, gente. De não estar bem. Ou seja, de não ser aquela mulher capa de revista. Então, é isso que eu falei, a gente O marido, precisa... ele tá sentindo falta da esposa. Da esposa dele, principalmente depois dos filhos, né? Então os filhos vêm, muda toda a rotina e a mulher desaparece. A maternidade, ela engole a mulher, ela desaparece porque eu tô mais gorda. E como se isso, ok, o tempo tem, é muito mais cansaço, existe outra preocupação. A libido da mulher é muito mental, né? Então a gente tá sobrecarregada, a gente tá cansado, tá se sentindo feio, acha que o marido não olha mais pra gente acha um monte de coisa e aí a libido não funciona. Então eu acho que a gente tem que usar esse mental para poder trazer essa libido de volta. Sexo na agenda, que a Kátia trouxe, que a Kátia traz muito, é fundamental. Toda quarta-feira, toda quinta-feira, é um momento com o marido. Vai rolar o sexo? Nem sempre. Mas há ali um momento de integração, há ali um momento de conversa, de diálogo, de existir o casal. Né? Isso é importante acontecer, porque aí a gente vai construindo de volta essa vontade, né? E mais, sim, se você está num relacionamento, se existe uma pessoa que vale a pena, uma pessoa que é bacana do seu lado e ele está sentindo falta, você sim precisa trabalhar isso para poder não atendê-lo, mas construir isso para que isso funcione. Porque, gente, o sexo faz parte do relacionamento, não existe relacionamento sem sexo. Não é porque o cara quer e você não quer e problema dele. Não. Se o cara vale a pena e se você está interessado na construção desse relacionamento saudável, precisa estar atento para isso. Como é que a gente vai construir isso? Quanto de diálogo você consegue ter com seu marido? Porque tem mulher que não consegue falar do que gosta, de como gosta, acha que não tem o direito, não sabe dizer que não tá legal. E aí que é o grande problema. Eu vejo um grande problema de diálogo nessa história. De conversa, de poder dizer o que eu quero, o que eu não quero, dos dois lados. E aí a libido está totalmente inserida nesse contexto da bolsa completa, né? Não é só hormonal, é emocional, é diálogo, é momento, eu tá bem comigo, autoestima, tudo isso constrói uma libido pós-filho. E é importante falar uma coisa, porque muita gente que assiste você é jovem, né? A gente sabe como é que é o recorte das pessoas que seguem. Tem. E os mais novos também estão com dificuldade de fazer sexo dentro do relacionamento, por conta da falta de diálogo. Antes dos filhos que você tá falando. Exatamente, antes dos filhos até, né? E aí é importante essa questão de a construção, que a gente sempre fala, né? Mas sabe o que acontece? Sempre construir isso. Como é que isso foi construído muitas vezes? Porque nós, como mães, temos um papel importante na educação desses meninos e meninas que estão crescendo, né? Porque os meninos, eu recebo muita mensagem nas perguntas, a gente pode fazer até um perguntas e respostas sobre isso, porque a gente vai ter um monte. O meu filho tem 2 anos e fica pegando no piu-piu dele, não sei o que eu faço? Como impedir? Não tem que impedir. É natural que ele se toque, ele não pode fazer isso em público, mas ele está em casa, é natural que a criança ache gostoso, que tenha prazer, que esteja se conhecendo, o menino e a menina. E a gente já olha isso como se fosse, a Nanda falou uma coisa muito legal, os pais olham aquilo ali como se fosse uma cena pornográfica, como se fosse uma cena de sexo, sendo que a criança está se tocando, está se conhecendo. Como é que a gente, como pai e mãe, lê isso e passa isso para o filho? Porque eu acho que muito da menina que tem dificuldade, da mulher hoje tem dificuldade de se tocar, de saber qual é a melhor parte, do jeito que você gosta, como atingir o orgasmo, porque ela não se tocou, porque ela não se conheceu, porque isso era muito tabu. Não pode, não é sujo. O sexo é algo sujo. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente constrói isso para os nossos filhos olhando lá na frente. A gente cria um tabu muito grande assim em relação ao sexo. Então é difícil de conversar com os pais, é difícil de conversar com o par, né, com o colega, é difícil conversar, é uma construção. Então a gente precisa agora, né, nós somos adultas e maduras, estou beirando meus 43 anos de idade. Acho que meu maior público é desse, né? A gente precisa quebrar algumas crenças que foram construídas e conversar e falar, né? Se é com psicólogo, se é com curso online, se é com vídeos no YouTube, onde é que a gente vai buscar informação para dizer, precisa agora trabalhar essa libido? Porque a gente fica buscando, sabe o quê? O remédio, a testosterona, uma solução rápida, sendo que é uma construção, a libido é uma construção do relacionamento, do amor por mim mesma, daquilo que eu começo a me conhecer, a entender. Então, eu acho que é muito importante. O sexo depois dos filhos, ele é um pouco mais difícil, porque a exaustão, a rotina, né? Você tem uma criança batendo na porta, isso muda. Mas se você tá bem com você e você quer que isso aconteça, isso aí a gente resolve. Os 3 minutos do Kleber se resolvem, né? Mas se a libido não tem, tudo vira desculpa. O filho batendo na porta, o cansaço, porque a gente quer evitar. E muitas vezes a Nanda colocou uma coisa interessante, né? O marido encosta e fala, ai, meu Deus do céu, hoje, novo. E só que vai e acontece, e no final você fala assim, que bom que eu permiti que acontecesse, porque foi bom.
né? Mas que é natural que a gente esteja cansado, que às vezes a gente não tá afim. Mas acho que é toda essa construção que a gente precisa pensar. É isso, produção? E o marido consciente também ajuda. Não, total. Né? Por isso que eu falei do começo. Um cara que vale a pena, um relacionamento que vale a pena, é um cara que vai estar pronto pra te ouvir, que vai estar pronto pra dizer assim, ok, eu te entendo, vamos construir isso juntos. Eu acho, mas só acontece se tiver diálogo, porque às vezes ele não sabe conversar sobre isso também, tem tabu do lado de lá, né? Acha que ele é o homem que ele tem que ter e pronto, e acabou. Trabalhar a autoestima das crianças. É, Desde sempre. desde sempre, a autoestima da criança, de que ela é, o corpo dela é lindo do jeito que a gente já cresce com a criança se achando gorda, já cresce dizendo que o meu cabelo é feio. Então tudo isso interfere com libido, porque a libido é por mim mesma, né? Não é pelo outro. Como é que eu faço para ter minha libido e aí eu vou buscar o meu prazer, eu vou buscar atender o outro nessa coisa do relacionamento, mas a libido começa daqui para fora, é de dentro para fora, né? Então é por aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais conteúdo sobre isso lá no IGTV da Nanda. Foi um prazer fazer essa live com ela, mas quis trazer o conteúdo para cá. Marque quem você acha que precisa conhecer esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreve, que vem muita coisa por aí.